Olá, estamos em família novamente. Famílias imperfeitas, com possibilidades, porque aquele que é perfeito veio tornar o imperfeito possível. O tema de hoje é o que fazer com o imperfeito. Nós descobrimos ao longo desta semana que após a desobediência de nossos primeiros pais, perdemos a imagem de Deus, mas ficamos com a semelhança com Ele, que é a capacidade livre de pensar, escolher e agir. Descobrimos também que por causa disso o pecado veio para toda a raça humana. Então todo descendente, toda criança que nasce, nasce pecadora, com inclinações para o pecado. Outra descoberta que fizemos é que quem vive conosco é imperfeito e que nós também somos imperfeitos. Este ponto é o mais difícil, de aceitar que também somos imperfeitos. Normalmente, quando vemos algo de um jeito, nós queremos que aconteça daquele jeito e isso dá a ideia de estar certo. Essa dificuldade você vai continuar tendo. Eu preciso orar por você, para que quando você ouvir a palavra de Deus e os testemunhos que quero dar, você não fique com o foco no seu modo de pensar anterior, mas Deus te ajude a ter um novo modo de pensar sobre si e sobre os outros. Vamos orar? Pai amado, obrigado porque somos assim, livres para pensar. Mas perdoa-nos porque temos a tendência de achar que o nosso jeito é o certo. Dá-nos a humildade para reconhecermos a nossa imperfeição e também admitirmos e aceitarmos a imperfeição dos que vivem conosco. Dá-nos humildade e disposição para fazer Tua vontade. Em Jesus. Amém. Muito bem. Então, aceitar que eu sou imperfeito é o mais difícil. É aí que está o nosso maior desafio. Eu quero considerar uma experiência interessante de um pai perfeito, um pai justo, um pai dedicado, um pai inclusive severo e zeloso das coisas de Deus. Eu conheci essa família no Texas, nos Estados Unidos. Estava num seminário para famílias hispanas, de origem dos países latinos, e entre os casais presentes, veio um casal que me procurou, o pai especialmente, extremamente preocupado, porque quando ele ouviu referências da relação do casamento e algumas referências superficiais sobre filhos, porque aquele seminário era voltado para casais, tem um outro seminário que é para pais, não era o caso, mas alguns insights sobre a relação de pais e filhos na abordagem marido e mulher, fez aquele homem perceber que eventualmente ele tinha cometido erros, mas era um homem sério, um homem justo, um diácono da igreja, um homem dedicado. Ele me procurou em particular e disse, você precisa me ajudar. Em quê? É com meu filho. Eu falei, mas aqui nós não estamos, mas eu preciso de mais. Meu filho, ele contou a história dele. O filho estava com 21 anos. Esse filho foi preso aos 17, foi preso aos 18 e aos 20 preso novamente. Esse rapaz se envolveu com drogas, as mais variadas. Esse moço tinha tido a oportunidade de estudar em nossos internatos, mas dentro dele havia uma revolta pessoal contra o pai e contra tudo que ele representava, especialmente Deus. Então ele tinha uma revolta contra Deus na pessoa do seu pai. Eu queria dizer a todos os pais um recado extremamente importante. As crianças nascem amoral. Elas não têm noção de moralidade. Toda a visão, compreensão e noção de moralidade serão a elas transmitidas pelos adultos. Quando um pai tenta dizer para a criança que uma coisa está errada e que outra está certa, isso tem que chegar ao seu ouvido com uma linguagem que tenha os dois aspectos. Número 1, o ato é o que você condena, a pessoa você aceita, você considera que possa cometer erros. Quando nós atacamos o erro, ferindo o errado, aquele que cometeu o erro, nós distorcemos a compreensão de justiça. E como a criança logo percebe que ela vive num mundo de injustiça, por que tem alguém exigindo justiça sobre ela? E esta reação de sentimentos, ela vai crescendo na medida que o pai continua insistindo de que tem que ser justo, tem que ser certo, especialmente ao chamar para a comunhão da igreja, a comunhão da fé, a comunhão da palavra de Deus, o culto. Nunca chamem os filhos de uma maneira severa e repreendida. Vem fazer o culto, menino, vamos fazer. Não pode ser assim, tem que ser uma coisa boa, tem que ser uma coisa agradável. Traga as histórias mais lindas para aquele momento, enquanto pequenininhos com movimentos muito grandes, gestos significativos, sons, os pequenos precisam
precisam disso. Cultos curtinhos, coisa aí de 6, 7 minutos para os pequenos até os 4, 5 anos de idade. Depois vai aumentando o conteúdo. Mas infelizmente esse pai não fez isso. Ele brigava com os filhos para irem ao culto, para mudarem a conduta, condenava certos vestuários e as práticas que ele não gostava de uma maneira muito severa. Esse menino de 21 anos, agora recentemente, quando eles falavam comigo, ele tinha sido preso porque ele saiu de uma festa de orgia, nu, tirou todas as roupas e foi para a rua. E a polícia pegou totalmente nu, expondo-se a esse ridículo, a esse absurdo. Mas tinha uma coisa interessante, este filho não queria conversar com o pai. Como ele cresceu nos Estados Unidos, ele falava inglês muito bem. Ele era um americano, na verdade. O pai era hispano, portanto falava espanhol. A mãe também, mas a mãe compreendia e falava inglês. O pai não falava absolutamente nada de inglês. Então, toda vez que ele se dirigia ao pai, ele falava inglês. Ele queria humilhar o pai, fazer de conta que não era entendido porque o pai era ignorante. Este homem pediu para eu ajudá-lo. Eu falei, a primeira coisa que eu preciso fazer é falar com esse rapaz. Falei com ele. Ele veio a um encontro comigo num restaurante, junto com os pais. Imediatamente ele começou a falar inglês, porque ele não queria que o pai participasse. Eu pedi licença aos pais, eles saíram, conversei só com o rapaz. Esse rapaz era todo jactancioso. Chegou para mim e falou, olha, cuidado, ele falou para mim, cuidado, eu estou acima da média. Minha inteligência é além do comum. Eu falei, interessante, estou percebendo que é verdade mesmo. Eu dei a ele, em vez de eu condená-lo, eu falei, é mesmo, eu percebi que você é bastante inteligente. E ele foi falando, falou por quase 40 minutos. Depois de um longo tempo conversando, eu mostrei para ele que eu entendia a situação dele. Mas que, na verdade, ele julgara o pai pelas ações e não pela intenção. Que o pai tinha um coração bom, ele não escutou nada disso. Ele não escutou nada disso. Mas eu falei para ele, se nós fizermos um acordo, você topa? Qual é o acordo? Você vai conversar com seu pai só para me contar as coisas que você descobriu. Você precisa descobrir. E para conversar com ele, você vai ter que falar em espanhol. Você não pode falar em inglês, ele não te entende. Ele demorou um pouquinho, pensou, mas aceitou. Fui falar com o pai e com a mãe. Aproxime-se do seu filho e não condene mais nada. Seja amigo dele. Aproxime-se para ser amigo dele. Procure só a amizade dele. Aprove o que você pode e cale no que você não pode. E tente aproximar-se para ser amigo dele. Esse pai foi para casa, estava disposto a fazer isso, começou o processo, voltaram novamente, só os pais, ele não, era combinado, conversei com eles, dei mais algumas orientações de como ele se aproximar, valorizar o filho, só falar das coisas boas e não falar das coisas erradas. 15 dias depois, este rapaz veio ao meu encontro, era outra pessoa. Em primeiro lugar, ele falou em espanhol quando nós chegamos juntos os 4. Os pais dele, ele e eu. O que foi um grande progresso. Mais ainda, o pai, quando conversou comigo sozinho, depois que eu me separei dele, ele me disse, olha, é um outro hijo. Era um outro filho, era outra pessoa, amigo dele, falando com ele. Restauração. O que fazer com o imperfeito? Aceite o imperfeito, ainda que você reprove as imperfeições. Aceite a pessoa, para que ela possa ouvir você sobre aquilo que ela deve corrigir ou mudar. Se ela não aceitar e se ela não mudar, não adianta você atacar, condenar, bater. Atendi outro dia atrás um casal com um problema com uma adolescente de 16 anos. Não quero ouvi-los de jeito nenhum. Dei algumas orientações, mas a mãe do casal, a esposa, insistiu em falar das mesmas coisas para a filha. Ela continuou não querendo ouvir. Finalmente, eu falei para a mãe, quanto tempo você está praticando esses seus métodos? Ela disse, a vida toda. Quantos anos tem sua filha? 16 anos. Tem funcionado? Ela disse, não. Por que você não experimenta mudar, então? Ela teve uma dificuldade enorme, porque ela era muito perfeccionista, muito exigente. Mas, finalmente, ela aceitou. E fechou um olho para aquilo que ela fazia, que a mãe não gostava. E se aproximou da filha naquilo que aprovava. Eram poucas coisas? Isso não importa.
Só se aproxime dela naquilo que é positivo. Aproxime-se para agradá-la como pessoa, não agradar o que ela faz, porque nesse momento você está concordando com o que ela faz. Então você está concordando com a pessoa e com o ato juntos, mas o nosso alvo não são os atos, é a pessoa. E ela passou a fazer isso. Depois de 3 ou 4 semanas, a mãe mudando de conduta. A filha falava sobre a mãe comigo de maneira diferente, era outra pessoa. Se desculpava comigo que ela julgou mal a mãe. Se desculpava comigo que ela não queria fazer isso mais. Fui eu que fiz a restauração desta menina? Não. Foram os argumentos? Não, também. Foi a atitude e o comportamento da mãe, a abordagem, como ela se aproximou dela. Então, o ponto é o seguinte, a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Jesus diz que quando Ele veio e se entregou por nós, nós éramos seus inimigos. Nós não temos noção do que é se aproximar do inimigo e considerá-lo como amigo. Jesus é o nosso modelo. Aí fora, você lida bem com o inimigo porque você evita. Isso não é resolver o problema dentro de você do que você sente dele. Mas quando você convive com uma pessoa que faz o que você não gosta e você considera seu inimigo, isso é mais difícil, isso acontece dentro de casa. A Bíblia diz que Davi não repreendia os seus filhos. A Bíblia diz que ele não condenava o que eles faziam. Quando cada um deles foi praticando, o primeiro fez o abuso sexual da irmã, o outro assassinou aquele, o outro tentou tomar o lugar do pai. Todos esses danos causados que desgraçaram a vida de Davi, foi resultado da falta de uma aproximação dos filhos para a amizade e para a repreensão. Lembre-se, para cada condenação, crítica ou repreensão do ato, você deve ter dado 5 elogios para a mesma pessoa, seja esposa, marido, filho ou os seus pais. Para você reclamar algo, antes você deve ter dado 5 elogios. Esta é a referência para a gente poder ter uma boa aproximação e o outro receber a gente, até aceitar a nossa observação negativa. Como eu não sei quando eu vou precisar repreender alguém, como eu não sei quando eu vou precisar me queixar, eu tenho que fazer o que Deus fez conosco. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Nesse trecho de João 3, eu gosto de refletir sobre o que Jesus conversou com Nicodemos, que às vezes passa despercebido por nós. Passa despercebido pelo simples fato de que João 3,16 é muito conhecido, é extremamente conhecido. Então a gente olha e não percebe detalhes pequenos, mas que dão informações importantes para nós. Assim que Jesus falou sobre o novo nascimento para Nicodemos, no capítulo 3, ele fez a seguinte observação. Nós já tínhamos lido, eu vou repetir, 3 versos 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda, ele disse, pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ele disse, o vento sopra onde quer, você escuta, mas não sabe dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou então Nicodemos, como pode ser isso? Jesus repreendeu-o por ser mestre em Israel e em seguida disse, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Este recado é maior do que nós temos percebido. Aparentemente é uma discussão de Jesus com um judeu, ou com um líder judeu, com um fariseu, com um mestre da lei, mas é mais do que isso. Jesus está dizendo que para você ser ouvido, você tem que ter o seu testemunho correspondente. Você tem que viver aquilo que você fala. Viver e conhecer. Ele diz aqui no verso 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Estava falando de si. Da mesma forma como Moisés foi levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
Dentro de uma casa, se alguém fala de Jesus, fala de Jesus, mas não vive Jesus na sua relação com os outros, ele vai denegrir o Evangelho, vai falar mal de Jesus, porque não é o que a pessoa vê. Tem mulheres indo para a igreja e abominando o testemunho que o marido dá lá, lindo testemunho, mas dentro de casa não corresponde. Há homens que têm esposas que são líderes de departamentos e de ministérios na igreja, cujo marido não suporta ver mais isso. Uma incoerência lá, algo fantástico aqui, insuportável. Nós temos que corrigir a nossa relação com a morte para o pecado e o nascimento dentro de casa. Na igreja todos testemunham que nós passamos pelas águas. Em casa, todo mundo testemunha que nós passamos pelo Espírito. Jesus, antes de falar a frase mais importante deste trecho, que é João 3,16, ele disse: para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Isso é repetido no 16. Mas o que diz no 14? Ele diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Já se percebeu que dentro de casa tem gente que creu em Jesus no lugar público, numa igreja ou num estudo bíblico, e está descrendo dentro de casa? Dá para perceber isso? Será que a nossa imperfeição não é a razão pela qual pessoas estão deixando de crer em Jesus? Ele amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Se a pessoa não crer, não vai ter. Se alguém perde a sua confiança em Deus, porque a referência que tem é negativa, não há como. Aquele homem reconheceu a sua falha, que em nome do Senhor, zeloso, e era um filho rebelde, contestador, é verdade, mas a maneira da abordagem dele não ajudou, atrapalhou, afastou, jogou este filho no meio das drogas. Agora, não é dizer que ele acertou tudo, não, mas ele agora parou para ouvir o pai. Primeira coisa que ele fez, que ele mesmo contou para mim, um mês depois de iniciar a terapia com eles. Um mês depois, ele contou para mim. Ele falou: pastor, eu ia para a noite e voltava sem hora. Eu fazia questão de voltar sem hora para retornar. Agora eu digo para minha mãe: até a meia-noite eu estou aqui. E ele disse: eu volto. É mesmo? Eu falei: por que você volta? Eu falei: porque agora eu sei que sou eu que escolho voltar, e não porque eles estão pedindo ou exigindo de mim. Falei: mas por que agora você acha legal? O que tem de diferente? Ele falou: acontece que eu percebi que eu estava fazendo isso, mas eu é que estava sendo prejudicado. É mesmo? Falei para ele. De verdade? Você descobriu que você... Por que você descobriu agora que você estava sendo prejudicado? Ele falou: porque eu estava concentrado em dar uma lição no meu pai, a contestar o que ele ensinava. Mas agora eu vejo ele se esforçando para se aproximar de mim. Eu vejo ele se esforçando para ser meu amigo. Eu fiquei com vergonha do que eu fiz e eu pude perceber que eu estava fazendo contra mim mesmo. Verdade, falei para ele. Esse moço não ia à igreja já fazia mais de 2 anos. Não punha os pés lá. 2 ou 3 anos. E agora ele começou a ir e disse para mim: eu quero ir quando eu quiser. E os pais, sem nenhum problema, vá quando quiser. Mas o importante foi, dentro de casa, sem ser chamado, sem ser convidado, ele passou a tomar parte com eles dos cultos familiares, do culto doméstico. O culto doméstico não era uma referência boa para ele, porque ela vinha a lembrança da exigência autoritária do pai, severa, meteu-lhe a mão na cabeça dele algumas vezes que cometeu erros, bateu aonde deu a mão na hora que ficou com raiva. Em nome do Senhor, falou coisas horríveis no sábado pela manhã para ir para a igreja. Criticou a hora do pôr do sol, que é uma coisa certa e correta, mas a maneira estava errada. A visão daquele rapaz mudou sobre Jesus, porque alguém perto dele pode ajudá-lo a crer. Jesus é verdade quando é visto em minha vida. A Bíblia diz em Atos que os discípulos, quando foram vistos, a Bíblia diz que foi dito sobre eles, viram que eles haviam estado com Jesus. Isso está em Atos. Viram que eles haviam estado com Jesus. A linguagem era de Jesus, a abordagem era de Jesus, a forma de se controlar era o poder de Jesus, o poder salvador de cura e restauração era de Jesus. Eu quero chamá-lo, eu quero chamá-la, e eu quero chamá-los, filhos, também, para que nós trabalhemos uma obra de restauração na família.
O que fazer com o imperfeito? O que fazer com o imperfeito? Eu vou trazer uma reflexão que eu acredito que seja assim extremamente conhecida, mas acho difícil que alguém tenha feito a reflexão que esse verso traz. Esses versos trazem. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Esse é o capítulo do amor chamado, porque é só sobre o amor que ele fala. Inclusive ele diz que quando tudo acabar, vai acabar a esperança e vai acabar a fé. Só vai restar o amor. O texto diz assim no verso 13, assim permanecem os três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. É ele que vai permanecer, é o amor que vai permanecer. Só que na descrição do amor, eu tenho a referência para a Semana da Família, das famílias imperfeitas. O versículo 4 diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, o jeito que você vê, só o jeito que você vê, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Eu quero pegar esses dois dados. Não busca os seus interesses e não se ira facilmente. Quando eu sou despertado negativamente pela ação de alguém da minha família, é o meu interesse que chama, porque é ele que manifesta aquele sentir, aquela sensação. Eu tenho que respeitar e pensar. O outro não pensa como eu, não sente como eu, não está pensando o que estou pensando. Isso eu tenho que trabalhar dentro de mim. Eu não tenho que ficar falando isso para ele, eu tenho que falar para mim. E daí eu vou ter uma reação de compreensão e tolerância com ele. Eu não vou buscar os meus interesses. Eu vou fazer uma pergunta para mim. O que ele está pensando? O que ele está querendo? O que ele quer dizer? O que ela quer dizer? O que meu pai está pensando? Uma das minhas filhas, quando tinha 18 anos de idade, um dia conversando com a mãe, numa das ruas do Rio de Janeiro, onde moramos, ela falou para a mãe, mãe, tem coisas que o pai pede que são nada a ver. Eu nem concordo, inclusive. Mas só de imaginar que ele ficaria triste se eu fizesse, eu não faço. Essa menina concordava comigo? Essa moça concordava comigo? Não. Ela achava, como eu, de que aquilo estava errado, ou sei lá, se fosse para fazer o que estava melhor? Não, ela não concordava. Mas ela disse, ele é tão meu amigo, que eu não quero vê-lo triste por uma coisa que eu posso escolher não fazer. Deus, Ele não se preocupa se nós não entendemos bem o que Ele pede para nós. Porque Ele sabe que a nossa capacidade de compreensão é limitada. Ele é Deus, nós somos criaturas. Ele não se preocupou com isso. Quando nós lemos a Bíblia, tem coisa difícil às vezes de entender. E Ele não se preocupou com isso, porque Ele sabe que aquele que ama Ele o aceita e faz o que Ele pede, porque sabe que Ele não pediria uma coisa que não fosse melhor para nós. Mas nós transmitimos para os filhos a mensagem de Deus de maneira negativa. Nós proibimos, nós restringimos, nós não deixamos pensar, nós não deixamos reagir. Nós precisamos nos aproximar deles para fazê-los pensar, mostrar o nosso amor, que quando pequenos, até a idade de 7 anos, 6, 7 anos, tudo o que eles sabem sobre Deus está em nós. Somos deuses, somos representantes bons de Deus ou maus representantes. O Deus que eles vão conhecer é o Deus que eu revelar. Eles não têm uma referência concreta. O concreto para o filho é o Deus que eu mostro no meu caráter, na minha coerência, na minha dedicação a eles. Mas o texto diz assim, no capítulo 13 ainda, ele diz assim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando Jesus falou sobre o perdão, que ele falou para Pedro 70 vezes 7, muita gente pensa, bom, se eu viver 30 anos, 20 anos, 40 anos com essa pessoa, eu divido 490, até que não fica muito difícil. Mas em Lucas, Jesus disse que se uma pessoa te pedir perdão 7 vezes no mesmo dia, 7 vezes você deve perdoar pela mesma coisa. Isso é um desafio para dentro de casa, só pode ser para a família, porque isso não se aplica a outros relacionamentos. Uma pessoa não vai errar com você na empresa 7 vezes no mesmo dia, pela mesma coisa. Ah, não vai mesmo, mas dentro de casa vai. E aí o texto sagrado, o mesmo texto do amor diz assim, olha só, o amor nunca perece, verso 8, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora veja o 10, quando porém vier o que é perfeito. Eu sou perfeito? Não. Você é perfeito? Não. Seus familiares são? Não. Os meus também não. Olha o que ele diz aqui. Mas quando vier o que é perfeito, o que é
imperfeito desaparecerá. Yes! Maravilha! Quando Jesus vier, o imperfeito vai desaparecer. Aí você fala, que alívio. Aí porque você acorda, ei, peraí, mas eu não sou ladrão da cruz. Ou seja, eu não vou morrer agora e não tenho mais que me defrontar com as minhas tendências e a dos meus familiares. Verdade. Eu tinha até esquecido de falar isso. É verdade, você vai dormir e acordar de novo. Você vai estar de novo enfrentando amanhã. Como é que faz? Enquanto ele não vier, o que eu fiz hoje, eu tenho que repetir amanhã cedo. E depois de amanhã novamente. Porque olha o que diz aqui. Verso 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Você não conhecia sobre isso. Você não parou para pensar sobre isso. Mas agora você parou. Agora você refletiu. Quem está comigo é imperfeito, eu sou imperfeito. Repita. Quem está comigo é imperfeito, eu sou imperfeito. Admita isso. E aí veja a solução final da semana, a solução final para a sua vida, que aparece na primeira epístola de João. A primeira epístola de João, no capítulo 4, dá-nos um recado fantástico sobre esse amor nosso que é imperfeito e o de Deus é perfeito. Ele diz assim, verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Meu amor não é perfeito, mas se Deus permanecer em mim e se eu reagir com quem está na minha casa com o seu amor, esse amor em mim é aperfeiçoado. Não sou perfeito, mas posso ser aperfeiçoado. Amém? Amém mesmo. O que fazer com o imperfeito? Aperfeiçoar pelo amor de Deus quando Ele permanece em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mostre isso na sua casa. Mostre isso para os seus queridos. Faça que eles vejam que você é imperfeito em processo de aperfeiçoamento. Faça eles verem que Jesus dá para crer, que é verdade. Faça Jesus ser elevado na sua casa ao nível do sacrifício que valeu a pena. Eu sei que você vai conseguir e sei que você vai cair de novo. Quando cair, lembre de mim e não desista. Levanta de novo. Você pode cair 1000 vezes, mas em todas as vezes se levante. Porque quando você se levanta e olha para cima, é o único lugar onde tem um socorro permanente. O Senhor é meu pastor. Salmo 23, e nada me faltará. Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. Capítulo 3, não que eu já haja alcançado, mas prossigo para o alvo. Somos imperfeitos? Infelizmente somos. Estamos, porém, em aperfeiçoamento. E o meu convite, entre nessa batalha, você já é um vencedor, porque aquele que começou a obra há de terminá-la em você. Amém. Amém e amém. Vamos curvar a fronte? Eu quero fazer um apelo para que você, nesse momento, converse com seus familiares. Peça perdão específico para cada um naquilo que você tem falhado. Talvez confesse a sua fraqueza e peça ajuda. E faça um plano com Deus de estratégia para que você vença a sua dificuldade, não a do outro, a sua, quando ela aparecer. Vamos orar. Pai amado, nossa imperfeição salta aos olhos. Quando chegamos perto de Jesus, a vemos em situação ainda pior. Mas quando Ele permanece em nós, é como se nós não mais vivêssemos. Como se realmente tivéssemos morrido para o pecado. E um novo ser nasce dentro de nós. Esse ser é Jesus Cristo. Ajuda-me a mostrar isso para minha esposa, a Yara, para os meus queridos filhos, Cristiane, Elmar, Denise e os demais genros e nora. Ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua vontade. Ajuda-nos a viver o Teu caráter dentro de casa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.